Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Eu sou a Ana Stilwell. Tenho aqui comigo a senhora que continua a ser minha mãe. É extraordinário. Isabel Podia ter Stilwell. deserdado. Pois podia-me ter deserdado. Ou eu podia ter renegado. Não, como é que se faz aos pais? Renegar? Sim, Não sei. acho que sim. Mas felizmente não, continuamos. Apesar destas birras todas, continuamos a falar-nos e a falar convosco. Se quiserem falar mais connosco, estamos prontas a ouvir. Instagram, Birras de Mãe, Facebook, Birras de Mãe, Público. É isto? E todas as plataformas, Spotify. mas com comentários. Exatamente, com comentários é melhor esta. Exatamente. Por isso mandem-nos mensagens, façam as vossas birras. Nós prometemos não contar a ninguém. Ou pelo menos adaptá-las Tirar o um nome. bocadinho e tirar o nome. Exato. E hoje vimos aqui falar de uma coisa que é um assunto muito importante para mim, um assunto que mudou muito a minha forma de parentalidade. Foi a nossa primeira discussão. Pois foi. Nossa primeira birra gigante. Nossa primeira birra gigante, que é a amamentação. Mas já não vimos em modo O combativo. chamado dar de mamar na minha geração. Sim, dar de mamar. E então estávamos a falar sobre isto, porque graças a Deus continuam a nascer bebés. Continuam a nascer bebés, é uma polémica que neste momento não continua. Foi necessária uma nova petição dos cidadãos à Assembleia da República por causa dos prazos e do direito das mulheres a amamentarem. Houve muita confusão política à volta de afirmações de ministras, etc. Mas nós queríamos falar do dar de mamar em si. Exatamente. Porque para muitas mães e recém-mães é uma fase muito complicada e, portanto, parece quase um contrassenso, sendo que dar de mamar é aparentemente uma coisa tão natural, não é? Acho que não há porquinhos a quem é preciso ensinar a dar de mamar, ou embora haja complicações, sim, mesmo no reino animal, em Uhum. todos os mamíferos, nem sempre é tão direto. Mas, de facto, há a sombra das mastites, que são das coisas mais dolorosas que as pessoas podem ter, e portanto eu acho que cada vez mais eu ouço, quando ouço novas mães a dizerem que falaram com uma enfermeira da amamentação, foram seguidas, tiveram uma pessoa a ajudá-las, que inclusivamente pode ir a casa num dia em que estão mais aflitas, e por isso eu acho que isto é um tema em que tu, que fizeste um curso de amamentação, colaboraste num livro sobre a amamentação da Cristina Pincho, que é uma das Cristina Pincho. da grande Cristina Pincho, e que é uma das grandes impulsionadoras da amamentação, estás habilitada a explicar o que é que se passa. Não, eu acho que a primeira coisa que devemos fazer essa distinção entre, sim, a amamentação é uma coisa muito natural e biológica, fisiológica, mas não necessariamente intuitiva, porque o nosso corpo vai reagir da forma que tiver e o leite vai subir e os processos fisiológicos vão acontecer. Mas como nós, muitas vezes nesta geração e nesta sociedade, não vemos pessoas a amamentar e não temos bebés ao nosso lado e não vemos pessoas a ter essas dificuldades, a ver um bebê a amamentar várias vezes, ficamos sem nenhum ponto de referência, nem ninguém a quem podemos pedir essa ajuda. Sim, porque em termos históricos, de facto, por exemplo, as rainhas raramente amamentavam, e quando amamentavam era quase um escândalo, porque, por duas razões. Uma era porque impedia supostamente a fertilidade, e elas, o grande objetivo era engravidar de novo, e o segundo era que de facto acompanhavam os reis em digressões, etc, e portanto a criança acabava por ficar com a ama de leite escolhida para ficar com a criança não andar a correr atrás dos pais, nos tempos em que, embora... Sim, o transporte também não era... E as doenças, Exato. quer dizer, e as pestes, e a mortalidade infantil era muito grande, claro, e portanto havia uma grande fragilidade havia uma também. Fragilidade do próprio bebé maior do que hoje. E por isso eu acho que depois, também com a época vitoriana, etc., nós fomos afastando do nosso próprio Exatamente. corpo, e portanto quase que
quase que não nos vemos ao espelho, não, etc. E além do mais, esta corte de mulheres, que mesmo uma pessoa na aldeia não tinha a ver com o estatuto social, mas era rodeada por mulheres, uma parteira, a mãe, as tias, etc. E que no fundo faziam esse papel de saber. E que é um papel super comunitário, mas eu acho que existe uma coisa muito engraçada, que é quando nós às vezes falamos sobre a amamentação e fala-se sobre as relações da mãe e todo o peso que damos à amamentação, e eu acho que a mãe acabou de dizer a coisa certa. Nós devemos olhar, se queremos olhar para a amamentação e comparar com os tempos antigos, então temos que nos comparar com as amas de leite. Não, muitas vezes dizem, mas é que não se dava, os bebés não dormiam ou não tinham xuxa, ou não, pois não, mas tinham uma ama de leite. Até que idade é que elas tinham ama de leite, as rainhas? Dormiam com elas, com a criança, até. Sim. Então, achamos um escândalo. Ainda havia rocas, que eram pessoas que baloiçavam o berço, que era uma profissão. Uau, isso aí de facto hoje em dia automatizou-se isso e tem-se aquelas coisas que abanam. Por isso acho muito engraçado pensarmos nisso, porque a questão é esta: o que é que nós queremos da amamentação? Porque muitas vezes vem-se sempre com estas coisas de como se fosse uma guerra de amor, uma guerra de relação, quem é que vai ter a melhor relação e dar o melhor início, volta àquela coisa da competição. Mas temos que olhar para a amamentação como aquilo que ela que é um processo fisiológico, biológico, que está criada e desenhada para dar a melhor taxa de sobrevivência aos nossos filhos, e por isso tem anticorpos, e por isso passa uma data de nutrientes e de defesas que possam permitir o melhor início de vida e aumentar a sobrevivência, porque fisiologicamente é isso que se quer fazer. E também, obviamente, isso traz uma possibilidade de proximidade física que, por sua vez, afeta o sistema nervoso e hormonal do bebê, que por sua vez responde e que afeta o da mãe, e portanto sim, existe uma correlação. Mas da mesma forma, e isto por isso é que não interessa nada aos fundamentalismos, interessa saber os factos. Da mesma forma que havia os rockers que abanavam, é possível criar uma outra solução para, se não houver rockers para abanar. Pode haver um berço que abana, pode haver uma pessoa que abana. Sempre vai ter sempre algumas vantagens e outras desvantagens, porque se houver um berço que abana sozinho e que apazigua aquela criança de chorar sozinha, ela não vai poder comunicar aquilo que ela estava a tentar comunicar, que era, eu estou com fome, eu quero cola, etc. E com a amamentação, todos esses benefícios estão estudados. Hoje em dia sabe-se toda a informação e todas as coisas os benefícios que podem trazer, mas isto não quer dizer que tenhamos que destruir os biberons ou pôr... Pronto, que não precisamos de fazer isto em fações. O que eu acho que a Cristina Pincho tem muito mérito em fazer e que sempre fez bem as mulheres precisam de ter informação real para tomar uma decisão verdadeira, informada. Porque aquilo que mais era, hoje em dia menos, mas o que havia mais era, eu fui ao médico, mas ele disse que o meu leite não era bom e que então saí da maternidade logo com suplemento. Mas é que eu fui não estava a dar de mamar, mas a minha sogra diz que como ele não está a aguentar as 3 horas, então é porque o meu leite não é... Pronto, isto é falso. E nós não podemos, como sociedade que se rege pela ciência, alimentar esses mitos. Temos que ser responsáveis em destruir esses mitos e oferecer ajuda e apoio para as mães, e aqui é que é a questão, que querem, sabendo tudo isto, querem amamentar. Mas não é para as que não querem, não é. Sim, exatamente. Não é uma cruzada. Não é uma cruzada e muitas vezes tem havido alguns relatos que acontece sempre, porque acontece... O pêndulo vai para o outro lado.
E, portanto, não é nenhuma cruzada e também... não é nenhuma classificação de boa mãe e má mãe. Exatamente, exatamente. Agora, é preciso, e a Cristina Pins dizia muitas vezes isto, mas é que não vamos estar a culpabilizar as mães, a dizer que... Não, uma mãe que faz uma escolha informada, à partida, não se sente culpabilizada. Se for bem informada e tiver as suas razões, vai dar valor às coisas que ela ganha se precisar dar um biberon, como vai dar valor se for preciso fazer uma cesariana. Não vamos levar mulheres ao engano porque é mais prático para nós ou porque não estamos tão bem informados. E felizmente eu acho que isso já tem sido já tem vindo a mudar. Sobretudo as mulheres já conseguem ter acesso a essa informação, mesmo que, porque as consultas, provavelmente a obstetrícia durante a gravidez liga pouco à amamentação. Não, e depois liga de pouco repente chega a informação exatamente no momento em que está um turbilhão de hormonas, um turbilhão de um bebê que chora, um turbilhão de informação, e não é essa altura. E cada vez mais as mulheres que têm acesso à internet, etc. Claro, etc. têm uma preparação uma preparação e já puderam frequentar cursos e fazer perguntas. O curso, por exemplo, de preparação para o parto, no meu tempo existia, era completamente focado no parto. Para respirar e pronto. Para respirar, e hoje em dia há mais. Mas como estávamos a dizer, o pêndulo pode ir para o outro lado e culpabilizar muito. Mas além disso, queria agora ir a assuntos mais técnicos, certo. Porque apesar das mulheres saberem tudo isso e como da mesma maneira que imaginam um bebê, também imaginam a amamentação e imaginam que têm a informação toda, mas isso quando chega ao momento, muitas vezes afinal não decoramos a matéria porque ela não era relevante para a fase em que estávamos, por isso o cérebro tratou de despachar, ou entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E não é só isso, é que a amamentação, por exemplo, a coisa mais importante para a amamentação correr bem é a pega. E a pega, que é como a forma como o bebê agarra. Na mama. Eu só me lembro de uma dor de ir daqui até ao céu e morder e fazer e dizer assim uns palavrões pelo meio, aguentar. Porque ainda por cima o útero o contrai nessa altura dores, exato, e portanto junta as duas. Não é as dores tortas, é a própria sucção provoca. Sim, as hormonas que depois provoca as hormonas que fazem o útero. Está super bem visto. Já nasceu, está noutra fase, é preciso para combater a hemorragia, é preciso que o útero contraia. Mas há parte dessa parte que, pronto, mais morder o dedo, menos morder para aguentar. Mas eu acho que a questão é essa, é que a pega e a dor, a dor é sempre um sinal de que alguma coisa pode melhorar, ou pelo menos não é que seja possível em todos os casos. Mas eu acho que essa dor é um dor de um segundo, não é? Mas a ideia da pega é uma ideia que eu, por exemplo, não me lembro nunca de ninguém de me ter falado na pega. Era suposto que o bebê sabia agarrar-se à mama da melhor maneira para ele, mas não é verdade. Não é necessariamente verdade, por várias razões. Pode haver várias razões, incluindo o parto, a forma como nasceu, ou como a postura da mãe, etc. Portanto, normalmente... Quando dizes a postura física da mãe e a maneira como leva... O que eu quero dizer é, a pega perfeita será sempre aquela pega em que o bebê está a ingerir leite, não está só a fazer sucção, está a ingerir leite e a mãe não tem dores. Isto é a única definição real de uma pega perfeita. E isto pode acontecer de uma forma natural. E muitas vezes acontece que o bebê vai à mama e está tudo bem. Houve ali um desconforto que sentiu, porque é a primeira vez que estamos a sentir e que estamos com tudo à flor da pele, mas é suficiente, o bebê está a ingerir leite suficiente e a mãe não tem dores, as dores passam e está tudo bem. Muitas vezes isto acontece, mas é também normal não acontecer. E haver uma pega que, das duas uma, ou não está a fazer com que o bebê ingira leite suficiente, porque ele está a chuchar na parte mais superficial do mamilo. E a ferir o mamilo. Que depois vai dar dores horrorosas e que vai fazer um ciclo enorme. E que, portanto, às vezes nós achamos, quando eu tiver um problema eu peço a alguém. Mas, idealmente,
o ideal era ter alguém que nos ajude a fazer a pega logo desde o início, para não magoar o mamilo e começar uma série de outras dificuldades. Por isso, o ideal era ter essa ajuda logo. Portanto, ou a pega está mal porque o bebê está a chuchar de uma forma muito, muito superficial e não está a ingerir leite, porque não é no mamilo que estão os ductos e, portanto, ele não consegue. E isto pode ter várias explicações. Por exemplo, no meu caso pessoal, por exemplo, o meu peito fica com tanto leite, tenho tanta quantidade de leite e o meu peito cresce tanto que um bebê que era prematuro, por exemplo, tinha dificuldade em fazer uma pega boa que fosse buscar leite aos ductos, etc. Pronto. Isso é uma das outras partes. A outra parte é, ele até está a ingerir um bocado de leite, mas está-me a doer. E aí estamos a falar de um conforto, que é, eu posso melhorar a pega, posso fazer uma pega que seja mais profunda e que afasta-se mais do mamilo e que me dói menos. Para o bebê estava bem, ok, ele ia ingerir o que era o suficiente, mas já agora eu consigo mais conforto. E isto é a peça principal do puzzle todo, porque é isto que vai fazer com que não haja gretas, não haja dores no mamilo, que não possam entrar infecções que depois sejam de mastite e, acima de tudo, porque vai ser a grande preocupação dos pais, as mães, com o entusiasmo e com o excitamento e com o medo, vão também aguentar todo o tipo de dor e desconforto. Porque vão aguentar, porque acham que o que interessa é que ele mame, que ele se ponha ao peito e que ele mame, etc, etc. Só que, muitas vezes, depois, mais tarde, mas ele não está a ganhar peso, o leite não deve ser bom. Não, ele se calhar só não está a ganhar peso porque a pega não está bem feita o suficiente para ele ingerir leite. E por isso é que, numa altura em que todas as mães, e eu vou dizer isto com segurança, todas as mães, incluindo as mães que já tiveram vários filhos, há sempre os primeiros meses, pelo menos, em que todas as mães estão em pânico que o bebê não engorde, que não evolua, que não coma o suficiente, o que é que será, é fome ou não é fome. Há sempre um período de descobrir isto, porque são todos diferentes, os bebés, e porque é sempre uma experiência diferente e, portanto, a ferramenta mais forte que nós podemos dar a uma mãe é quais são os sinais que o bebê está a ingerir leite, de facto. Como é que eu olho para aquele bebê e vejo, ele está a receber leite. E isso é um. E o outro é, mesmo que a pega seja boa e que ele esteja a ingerir leite, mas se eu sou muito restrita com os horários, então se eu defino que o bebê só vai mamar de 3 em 3 horas porque não pode ter fome, porque não pode não sei o quê, então eu vou-lhe tirar a oportunidade de mamar aquilo que ele precisa de mamar. E de produzir mais. E de produzir mais, porque essa é a segunda regra principal da amamentação e que muitas vezes as mulheres não sabem, é que os bebés mamam e ao mamar dizem ao corpo que precisam de mais leite. Portanto, se ele mamar menos, vai haver menos leite. E é nesta ciclo que muitas vezes as pessoas caem. Ana, só mais uma pergunta que eu tenho curiosidade do meu tempo. Havia muito a ideia de 10 minutos numa mama, 10 minutos na outra. Hoje em dia, pelo que eu percebo, pela vossa geração, não é assim, porque supostamente há várias fases do leite que o bebê bebe. Sim. E, portanto... Sim. Explica. Sim, existem... Não é que eu esteja em risco Exato, de precisar. Não, existem várias fases do leite, ou seja, o primeiro leite que o bebê recebe não tem exatamente os mesmos nutrientes e a mesma do que a última. E normalmente o que hoje em dia se diz é para mamar de uma mama e até o bebê perder o interesse ou não quiser, experimentar dar a outra e se ele ainda quiser um bocado mamar desse lado e depois começar do outro lado. Agora, na prática, se uma mulher tiver... Isto é mais importante para uma mulher que queira seguir um horário, o que não, mais uma vez... Não tem mal nenhum. Eu tinha uma amiga minha que estávamos as duas a amamentar ao mesmo tempo e ela disse: Ana, esquece isso da livre demanda porque eu não consigo viver na minha vida sem ter alguma rotina. E está tudo certo, desde que o bebê consiga mamar e que saiba que ele está a ingerir o leite que precisa. Mas uma das coisas é que se a pessoa estiver a mamar em livre demanda, não é preciso ficar muito preso em que tipo de qual a camada do leite que ele está a fazer, porque isto depois, como em tudo na vida compensa da ciência, de uma maneira é muito complicado, porque depende também do tempo que a mama tiver à espera, que tipo de leite é que vai lá estar. Portanto, à partida, a livre demanda é exatamente para isso, eu não vou controlar como no biberon, e é por isso que às vezes as mães têm dificuldade
com a amamentação, porque tem Mas menos pelo contrário, controle. o grande segredo da ciência tem revelado é que a obesidade resulta exatamente de não ser este bebê tem que acabar este biberon e alterar a percepção de saciedade e não porque estamos a enfiar leite para dentro do bebê que não o quer. Isto era exatamente aquilo que nós estávamos a falar quando tivemos o nosso episódio sobre o Brazelton, que é, eu acho que o mais bonito da amamentação, de uma experiência boa da amamentação, é começar logo desde o início, como o Brazelton fazia, a aprender que os nossos bebés não são uma tábua rasa e que já vêm com uma data de instintos próprios. Isso dá uma imensa segurança, que esse bebê sabe a quantidade que vai comer e que não é preciso, nem agora, nem aos 4, nem aos 5, tirando casos muito extremos, estar a enfiar colheres dentro da boca desse bebê. E que se ele não mamar tudo até agora, pode mamar daqui a meia hora e bebe o resto. Agora, nós aqui introduzimos uma data de preconceitos. Não, porque tem que haver algumas regras, porque o bebê tem que se habituar. Um bebê até vamos simplificar, mas até aos 6 meses não precisa para nada de saber que é um almoço, lanche e jantar. Só precisa de ser alimentado quando precisa. Agora, é óbvio que isto tem questões logísticas, que é qual mãe em condições de vida tem uma mãe para poder estar disponível para fazer uma mamada de 5 minutos e depois, meia hora depois, completar os outros não sei quantos minutos, não é? Portanto, nada disto é... Se uma mãe vai ter que trabalhar aos 5 meses, então isto vai tudo sofrer algumas alterações, porque a mãe vai começar a ficar nervosa que aquele bebê precisa de comer pelo menos antes dela sair de casa para depois poder... Pronto, e portanto, como claro, tudo, vai introduzir outras variáveis. E está tudo bem, mas é isso que por isso é que nós lutamos, e a lei Karina e aquilo que nós estávamos a fazer é para poder dar, ou seja, durante aqueles 6 meses fazer a alimentação do nosso bebê a prioridade, que é, fisicamente não é? E socialmente, são 6 meses, não é nada. Dos nossos impostos, porque há muitas doenças, a obesidade, que se podem evitar. E muitas doenças, etc. Exatamente, por isso, agora, eu acho que todas as mulheres devem saber, mas é que isto vai culpabilizar muito uma mãe que aos 5 meses tem que ir trabalhar. Acho que não é esse o objetivo, mas também não podemos esconder aquilo que nós sabemos que são benefícios ou que são... Ou pior ainda, isso era uma das guerras, por isso é que o pêndulo caiu para o lado, que não era uma questão de esconder os benefícios, era uma questão de luta contra as indústrias do leite fabricado em pó que estavam a fazer publicidades loucas e a desvalorizar o leite como se o leite artificial fosse melhor e tinha ainda mais era só mais umas vitaminas e uns ferros e umas proteínas exatamente, e isso, a grande guerra era parar a publicidade louca a isso, aos leites artificiais, não porque se tem alguma coisa contra os leites artificiais, que estão cada vez melhores e cada vez mais desenhados, mas para não cairmos nesta ideia de que não, aquilo é melhor ainda. Sim, e que eu até queria dar de mamar, mas é melhor dar já o melhor início que eu posso ao meu filho. Ana, para acabar, e porque temos que acabar, porque o tema é infinito, o que é que tu dizes da minha técnica, que é a minha técnica, que eu acho que aprendi com a minha mãe, era que quando eles não largam o peito e a pessoa tem que tirar, ou porque tem que ir atender o telefone, ou porque tem que ir fazer outra... Agora o telefone está perto de nós, mas pronto, tem que ir fazer outra coisa. Era fechar-lhes o nariz e eles abriam a boca imediatamente, mesmo naquela fase de doer imenso. Não vou patrocinar o... Não vais patrocinar. Há uma forma que é pôr o dedo, que é pôr o dedo pela gengiva, com um dedo sem unhas muito compridas, mas meter um dedo na gengiva para obrigar a abrir a boca, para refazer a pega ou para sair sem dores. Não puxar isso, sim, de facto não puxar. Não vou patrocinar nem comentar. Fechar a via respiratória que está disponível para o bebê. Olha, pronto, eu só vou dizer que funciona e que tu ainda estás aí com folgo. Exato. Isso é sempre o pretexto, não é? Não, tu estás ótima, então o que é que foi? Até andávamos cheios na parte de trás do carro, qual é que é o problema? Não, eu não sou isso. Eu sei. Mas pronto, por isso é isso, procurem ajuda e informação. Eu também digo
Só queria deixar esta nota. Apesar da amamentação e de toda esta coisa maravilhosa de haver, eu acho que, para não deixar o pêndulo cair, devemos ser mais cuidadosos com as pessoas que não podem dar de mamar ou que não, por alguma razão decidem não dar de mamar, para lhes dar informação, que não é dar-lhes leites artificiais ou coisas, porque isso são muito bons a fazer e são muito rápidos, é para lhes dar informação para manter os benefícios máximos que possam. Por exemplo, há uma coisa muito, muito prática, que é, a amamentação tem uma vantagem em relação ao pescoço do bebê, que vai variando o lado para o qual o bebê está a virar. E o biberon muitas vezes é dado no mesmo lado, na mesma mão, na mesma postura, porque é o nosso braço preferencial. E esse tipo de informação, de capacitar a mãe para, olha, está bem, tudo bem, esta é a decisão, seja por razões for, e nós podemos ter menos mobilidade no pescoço ou isto, esta é a solução. Olha, troca o biberon de lado, põe o biberon do outro lado também, etc, etc. Também outra coisa que é, muitas vezes, quando os bebés estão a beber biberon, a comunidade inteira rouba o bebê à mãe o tempo todo para dar biberons, porque é um grande excitamento poder participar disso. E um dos privilégios de estar a dar de mamar é quando está tudo a ficar muito overwhelming, a mãe poder, tem aquele momento em que faz o reset e volta para trás e põe a sua cria do seu colo, e isso é importante para os dois. E, portanto, atenção a isso também. E por isso acho que é importante falarmos com todas as mães sobre a forma como sabemos cientificamente que estes são benefícios ou aqueles são benefícios, e como é que podemos apaziguar se por acaso tomarmos uma decisão que não é a ideal. Pronto. Era isto. Ana, fantástico. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.